15 de dezembro de 2025. Uma réplica da Estátua da Liberdade, instalada em frente à loja da Havan, em Guaíba, no Rio Grande do Sul, caiu depois de um forte temporal que atingiu a região. Ai, meu Deus, eu vou colocar vez. Caiu, meu Deus, vai cair! Essas imagens rodaram o mundo e causaram muito impacto, principalmente nos Estados Unidos, onde muita gente interpretou isso como um presságio do que estaria por vir. Um simbolismo muito forte nisso tudo pode ser a queda do Império dos Estados Unidos, ou talvez do capitalismo, escreveu um. A liberdade colapsou, escreveu outro. E por fim, Deus está mandando uma mensagem muito clara. Tudo muito sinistro, mas o que pro gringo é mau presságio, parece que no Brasil bate um pouco diferente. O dono das lojas Havan, o senhor Luciano Hang, não se impressionou muito não. Postou a manchete do The New York Times falando sobre a queda da estátua dele e estava parecendo até orgulhoso. Olha lá, ó. Virou notícia mundial, escreveu o nosso popular velho da Havan. E os apoiadores, esses não disfarçaram alegria não. Olha lá, para fechar o ano, essa empresa aparecendo em tudo. Amo Luciano. Será que ele trabalha para as lojas Havan? Não sei. Uou! Havan para o mundo. O que não te derruba, te fortalece. Bora pra frente. Uma mensagem deveras positiva, se você considerar que a estátua foi derrubada de fato, né? Mas por fim, a minha mensagem preferida. Você nasceu para brilhar. Eu sou o Álvaro Borba. E eu também queria poder dizer para você que eu nasci para brilhar, mas me parece que eu nasci para espirrar, porque eu ando meio gripado. Então queria te pedir para tolerar a minha voz nessas condições, porque eu garanto, vai ser um bom vídeo, feito com muito cuidado, feito com muito carinho por você que vai assistir. Ele quer divulgar o trabalho dele, tá muito claro. A Havan tem pelo menos 70 réplicas da Estátua da Liberdade espalhadas pelo Brasil. Considere esse número e, junto com ele, considere a necessidade de economizar nos materiais e nos métodos de construção. Considere também a verdade inequívoca de que eventos climáticos extremos estão sim ficando mais frequentes. Some todos esses fatores e você chega à conclusão de que é apenas natural que algumas dessas réplicas sejam destruídas de quando em quando. E assim tem sido. A estátua de Guaíba é só a mais recente. Ela nem ao menos é a que gerou as imagens mais fortes. Esse prêmio ainda fica com a estátua de Barra Velha, em Santa Catarina. Essa teve o peito perfurado por um poste. Aconteceu há 4 anos. A estrutura caiu sobre um poste de concreto da rede de energia elétrica, que ficou espetado nela como se fosse uma lança. Entre os danos, a mão com a tocha ficou quebrada. Não são só os desastres naturais que detonam as estátuas da Havan. Muita gente não gosta delas, ou daquilo que elas simbolizam. Quando a estátua de Guaíba foi ao chão e virou manchete do mundo todo, a Havan ainda trabalhava para repor uma outra estátua que tinha sido incendiada 2 meses antes em Petrolina, Pernambuco. A estátua símbolo da loja Havan foi incendiada nesta madrugada em Petrolina, no sertão de Pernambuco. A Havan afirmou que o incêndio foi criminoso e que está colaborando com as autoridades para que as investigações avancem o mais rápido possível. A Polícia Civil instaurou um inquérito para identificar os vândalos. Luciano Hang parece que não se abala com nada disso. Nossas estátuas têm ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. São projetadas por engenheiros e pensadas para suportar condições extremas. Ainda assim, a natureza às vezes testa os limites e faz parte do jogo. E quando me pergunto, Luciano, você não fica triste com estes incidentes? Claro que ninguém gosta de perdas. Já perdemos uma loja por nevasca no sul,
por incêndio. Já tivemos estátuas atacadas por incêndio criminoso. E a postura do Luciano Hang tem sido essa aí mesmo, confiante, desde que as estátuas começaram a cair, e já faz tempo, porque o primeiro incidente desse tipo, de que se tem notícia, foi registrado em 2018 no interior do Paraná. Naquela ocasião, um forte temporal arrancou a tocha da estátua, caiu no chão. Um incidente que teria passado completamente despercebido, não fosse pelo Cabo Daciolo, uma figura que estava apenas surgindo no noticiário político nacional e que, pouquíssimo tempo antes, tinha feito uma profecia sobre as estátuas da Havan. Tirem da nação! Tirem da nação! Tá certo, senhor? Vocês já estão em todos os estados da federação. Aqui eu estou em Goiás. Se eu for mais à frente, eu vou mais à frente e vou mostrar isso. Eu vou sair agora daqui de Brasília, vou sair e vou mostrar para você que eles estão colocando isso em todo o território nacional. Antes de assumir um lado nessa briga aí, Cabo Daciolo versus Luciano Hang, você precisa saber que os dois já se acertaram, tá? Faz tempo. Não, o Daciolo ia para Brasília, eu acho que ele era deputado, né? E ele voltava talvez para a cidade, ele passava na frente de uma Estátua da Liberdade que nós temos em Valparaíso. E alguém falou alguma coisa para ele, na época, não sei qual era o assunto que ele, da Estátua da Liberdade, que ia tomar conta do Brasil. Ele dos Estados Unidos. Não me conhecia também, né? Pá. E aí falou e tal, mas depois eu liguei para ele, né? A gente ficou até de se encontrar, mas eu nunca encontrei pessoalmente, né? Mas ele não é doido, não. Não é doido, não. É doido, não. Mas é marqueteiro, né? É marqueteiro. Com certeza. Seja como for, depois desse episódio, houve uma sequência de incidentes com as estátuas. Começou em 2018 com aquela tocha caída no interior do Paraná. Aí em 2019, uma das estátuas foi incendiada em São Carlos, no interior de São Paulo. Foi nessa ocasião que o Luciano Hang mostrou que não estava para brincadeira. Procura-se quem queimou a estátua de São Carlos. 100 mil reais de recompensa. É isso mesmo. Como se fazia no Velho Oeste. Para pegar o bandido, o xerife dava recompensa. Imagine só, 100 mil reais pelas informações que nos leve a pegar os bandidos que tocaram fogo na Estátua da Liberdade de São Carlos, no interior de São Paulo. Está comprovado pelo laudo da polícia que foi um incêndio criminoso. Mesmo com a recompensa, nem a polícia, nem o Luciano Hang, nem ninguém jamais conseguiu encontrar os culpados. Embora essas tentativas de incendiar as estátuas se repitam, ninguém nunca tinha sido preso por atear fogo a uma das estátuas da Liberdade da Havan. A grande exceção vem de Natal. Por lá, o piromaníaco teve bem menos sucesso. Primeiro porque ele não conseguiu incendiar a estátua, como bem mostra esse vlog aí do Eduardo Pérez, que foi até o local. Acho que foi nessa porta aqui, ó, tentaram colocar fogo. Aqui está a Estátua da Liberdade. Aqui está a estátua. E infelizmente teve este ocorrido aqui em Natal. Essa prisão, que ocorreu em Natal, em dezembro de 2025, foi a única até agora. O normal é que quem atenta contra as réplicas da Estátua da Liberdade saia impune mesmo. Luciano Hang, ele é muito mais bem sucedido na tarefa de repor as estátuas destruídas, coisa que em geral ele consegue fazer em menos de um ano. Em Porto Velho, ele precisou de 8 meses para repor a estátua que foi incendiada. A nova estátua da Havan chega em Porto Velho, mas será instalada na loja 2, na BR-364. E assim, o Luciano Hang consegue, com muita facilidade, contornar os danos materiais. Só que o mesmo jamais poderia ser dito dos danos simbólicos. Luciano Hang poderia erguer mais 70 estátuas iguaizinhas, e nem assim ele conseguiria fazer as pessoas interpretarem essas imagens de um outro jeito. Tá aí. É como um spoiler da vida real, escreveu uma pessoa. Parece um sinal, escreveu outra.
Feliz que todos aqui estejam percebendo isso como uma metáfora adequada. Uma metáfora adequada ao quê? Ao estado de coisas nos Estados Unidos da América. Um país que já respondeu por 40% do PIB global. E hoje não passa dos 24%. Um país em que a população sem teto cresceu quase 20% desde 2023. Um país em que o número de mortes por overdose de fentanil aumenta cerca de 30% ao ano consistentemente desde 2019. Esse é o poder de um símbolo. Ele ajuda a tornar mais visíveis certos aspectos da realidade material. Não por acaso, toda vez que o cinema dos Estados Unidos quis usar a ficção para mostrar que o império deles não poderia durar para sempre, porque império nenhum dura, esse cinema recorreu à mesma simbologia, a Estátua da Liberdade destruída. Quando dá materialidade a esse símbolo, o Luciano Hang, ele ajuda a dar visibilidade à decadência de um país que ele só queria homenagear, coitado. Isso é absoluto velho da van. E já que eu tô falando de cinema, né, vou abrir um parêntese. As plataformas de streaming estão produzindo filmes e séries feitos para serem compreendidos até por quem não está prestando atenção. A ordem é que os roteiros agora sejam escritos para que eles possam ser absorvidos até por quem está sendo sugado ali pela chamada segunda tela. Então o personagem está comendo, não basta mostrar ele comendo, tem que ter um diálogo em que ele deixe tudo bem claro. Olha, gente, estou comendo agora. A parte boa disso é que vai dar para assistir com o celular na mão, lendo mensagenzinha do WhatsApp ou sei lá o que. A parte ruim é que tudo vai perdendo em profundidade. Não quero ser chato, até porque eu compreendo a proposta comercial da coisa, contemplar quem também está na segunda tela. Mas para pensar, um audiovisual produzido a partir dessa diretriz, o espectador não precisa estar prestando atenção. Caramba, isso só pode perder a capacidade de envolver as pessoas emocionalmente, não apenas sensorialmente, sabe como? Eu não estou inventando nada disso, tá? Isso está bem documentado na cobertura da indústria cultural e também é fácil notar essa tendência já nos lançamentos mais recentes aí das plataformas comerciais. Tem como fugir dessa tendência? Tem. Vai de Filmica. A Filmica é uma plataforma de streaming que não está nem aí para tendência nenhuma. O negócio do catálogo deles é priorizar um tipo de cinema que ou educa, ou emociona, ou eleva o espírito. Nesse momento são mais de 550 títulos de mais de 90 países e toda semana tem alguma coisa estreando, em categorias que deixam bem claro ali qual é a proposta dessa plataforma e por quê ela se propõe a ignorar uma tendência como essa que eu comentei logo no início, né? Tem histórias da Palestina, tem cinema revolucionário cubano e também tem uma coleção assinada por mim, ó que chique! Começando com o documentário O Processo, sobre as desventuras políticas que vivemos em 2016, passando pelo clássico Eles Vivem e outros, que talvez até sejam mencionados aqui nesse canal em algum momento. Você pode assinar a Filmica ou então pode dar de presente para alguém. Uma boa dica, hein? A Filmica estendeu a maior promoção desse ano para esse mês de dezembro. Então, um ano, eu disse um ano inteirinho de acesso, está custando R$ 99,90 no Pix. Para aproveitar essa promoção, é só se cadastrar e escolher o Passe Pix 12 meses. Vai de Filmica, me agradece depois. Se esquecer de agradecer, também não tem problema. O importante é que a gente não perca nem o prazo da promoção e nem a razão de ser da arte, porque parece que até isso está em jogo agora. Enquanto uma réplica da Estátua da Liberdade ia ao chão em Guaíba, no sul do Brasil, em Berlim, a conversa envolvendo a Estátua da Liberdade era sobre essa instalação artística aqui, que tinha sido colocada no espelho d'água em frente a um museu. A obra é de um artista chamado Jan Berman. O que ele queria com essa obra era passar um significado muito semelhante àquele que foi produzido, por acaso, em Guaíba. Infelizmente, a Alemanha não tem tecnologia para competir com o Brasil na Copa Mundial do Simbolismo. Perdeu de 7-1
O que a Alemanha tentou e não conseguiu fazer no museu, o Brasil fez na beira da estrada. Como resultado, você não encontra uma manchete nos Estados Unidos sobre a obra do alemão, inclusive com todo respeito ao artista e à tecnologia alemã, mas a tocha tá até meio broxa, né? O velho da Havan, e só o velho da Havan é quem pode comemorar, dizendo que a obra dele foi a que virou notícia mundial. Se ele deveria comemorar, aí é outra história, né? Mas é fato, a obra do nosso artista acidental, o senhor velho da Havan, supera e supera em muito a da contraparte alemã. Primeiro pelo impacto da imagem, mas não só por isso. É que a obra do nosso artista está cercada de significados adicionais que só a tornam mais interessante, mais rica, mais complexa. Não existe profecia sobre a liberdade inflável do tal do alemão lá, porque a obra dele não tem essa importância toda. Mas sobre a do brasileiro, tem a profecia, que é a do Cabo Daciolo, e tem agora toda uma discussão, seríssima, né? Sobre a profecia ter se realizado. Primeiro, o Varão se coloca como nacionalista. Que patriota? Nacionalista patriota onde? Pô, colocando uma estátua da liberdade no território nacional com 30 metros de altura. Meu irmão, eu, presidente, eu vou tirar uma por uma. Tiro todas. E o sobrenatural é tão interessante que quando eu falei isso, ele se posicionou do outro lado. E ele falou assim, ó, nem corda, nem corrente, muito menos um cabo vai tirar as estátuas daqui. E eu não tenho poder de tirar mesmo não, mas o Deus que eu sirvo bota todas no chão, meu irmão. E botou várias, de forma sobrenatural, para mostrar isso para eles. E para mostrar também, para isso, o Império Americano, que chegou o fim deles aqui na nação brasileira. Entendeu? A exploração que eles fazem dentro da nação vai parar. A estátua da Havan se enquadra facilmente na definição de kitsch. Normalmente é considerada kitsch a arte vulgar, barata, sentimental, brega. Mas essa é só a interpretação mais julgamentosa de kitsch. Em termos mais técnicos, kitsch pode ser toda a arte que extrai o seu significado e o seu simbolismo não de características intrínsecas ao objeto de arte em si, mas sim de associações externas que o público estabelece. Kitsch é tudo aquilo que finge ter qualidades que não tem. Tinta dourada imitando ouro é kitsch. Revestimento de plástico imitando mármore é kitsch. E assim como a estátua, o conceito de liberdade do nosso artista velho da Havan também é meio kitsch. Também é uma réplica que falha ao imitar todas as características do original. O que é a liberdade para o Luciano Hang? É uma loja aberta no final de semana e é o direito de construir o que ele quiser, onde ele quiser, apesar das leis das cidades. Será que quando a França presenteou os Estados Unidos com aquela estátua, a original, era nesse tipo de liberdade que eles estavam pensando? Eu sinceramente duvido. Mas não importa o que eu acho, importa o que eu sei, e eu sei que você precisa conhecer o conceito de liberdade do nosso celebrado artista. A Estátua da Liberdade, que acho que hoje talvez seja o símbolo mais forte, né? A Havan, ela está ligada a isso, a esse sentimento de liberdade, e neste momento que a gente vive, mais ainda. Desde o princípio, a Havan abre domingos e feriados em horários alternativos, das 9 da manhã às 10 da noite, há quase 30 anos atrás. Já foi uma liberdade que nós demos naquela época para os nossos clientes escolher o dia que ele quer comprar, o horário que ele quer comprar. Imagina que naquela época o pessoal fechava ao meio-dia, fechava às 5 da tarde, 6 horas da tarde, sábado, domingo, feriados. Nós trouxemos essa liberdade de escolha pela variedade, mas a palavra hoje, liberdade, nunca esteve tão em moda, né? Então, a Estátua da Liberdade da Havan hoje, ela é querida pelo Brasil todo e as pessoas, se eu vou para uma cidade e não tem espaço para colocar a Estátua da Liberdade, é uma tristeza geral. Nós temos que dizer o porquê não pode levar a estátua, ou às vezes a cidade não deixa. Tem cidades, né, que tem um plano diretor. Um plano diretor que não pode botar por causa da altura, por causa de... e aí, na realidade, as leis burras que dificultam o cidadão de receber a Estátua da Liberdade, ou de nós podemos fazer. Mas nós gostamos de levar para todas as cidades.
Tá aí, e essa é a liberdade simbolizada pelas estátuas que ele ergue pelo Brasil. Trata-se da liberdade que o dinheiro deve ter diante das regras que o dinheiro não precisa seguir. É bom ter esse conceito de liberdade em mente, na hora de buscar um sentido para uma imagem como essa, por exemplo. Eu quero pensar que essa imagem significa isso aí mesmo. Significa que esse conceito de uma liberdade que pode ser comprada está prestes a se tornar obsoleto, está prestes a ser substituído por um conceito de liberdade que seja mais abrangente, universal. Para mim, no meu otimismo incorrigível, é isso que essas imagens vão significar daqui por diante. Porque é uma escolha, né? Uma imagem como essas só pode significar uma de duas coisas: nada, ou então o que o observador quiser. E eu sei o que eu quero. Ponto final em mais um textão, e nas considerações finais quero desejar muita alegria, muita prosperidade, tudo de melhor para todos os funcionários, ora chamados de colaboradores, das lojas Avan. Quero desejar muita saúde, muita segurança, muita integridade física, principalmente para os que passarem pelo estacionamento no dia de muita chuva, porque é ali que fica a estátua da liberdade, né? Apesar da piadinha, meu desejo aí de prosperidade, de alegria, de saúde é o mais sincero possível, viu, gente? Um beijo a todos vocês, ao senhor Luciano Hang e suas frequentes notificações extrajudiciais enviadas a criadores de conteúdo na internet também. Um próspero ano novo, muita alegria, sem nenhuma ironia, tá? Sem nenhuma ironia. Acho que a gente pode se entender melhor, assim, na conversa, né? Sem ocupar o judiciário brasileiro com bobagem, né? O judiciário brasileiro tem mais o que fazer, né, Luciano Hang? Tenho certeza que nisso o senhor concorda comigo mesmo. Então um beijo para o senhor e para todos os seus. Bora ouvir o PS, também chamado de finalzinho. Você pode colaborar, pode aparecer aí no final. É só fazer parte do nosso grupo de apoiadores. Eu realmente preciso do seu apoio, porque eu acho que o patrocínio aí das lojas Avan não virá. Paciência, né? Paciência. Hey, listen. Sobre isso aí, eu digo só que o Cabo Daciolo, ele profetizou isso aí. E já caiu uma vez e caiu novamente. Cabo Daciolo tem meu respeito. Quem sabe a queda desse símbolo signifique também a liberdade, não dos Estados Unidos, mas do poder que os Estados Unidos exerce sobre o mundo todo. Luciano Hang foi para as redes e esclareceu que todas as estátuas têm certificação, que são construídas de acordo com as normas de segurança, etc, 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 mas capitalizou com engajamento, se mostrando resiliente, batalhador, com imagens fortes, inclusive, de arrombamentos nas lojas e tudo mais. Um homem resiliente, um empreendedor nesse Brasil, um empresário nesse Brasil que não se curva nem aos ventos. Eu não entendo, honestamente, como se consegue tentar capitalizar em cima de uma situação como essa pataquada aí de parecer com isso, com aquilo. Vamos acabar com isso, gente, né? Ele ficou todo feliz com a repercussão nos Estados Unidos, porque ele apareceu no New York Times, deu no New York Times. Com relação à simbologia da Estátua da Liberdade, assim, essa coisa já nasceu enviesada, né? Como um presente da França lá para os Estados Unidos, para celebrar os ideais liberais e tal, mas aí você olha no retrovisor e vê que a Revolução Francesa foi uma volta de 360 graus, né? Como diz a Adriane Galisteu. Tiraram um rei para entronar um imperador. Então o negócio já veio atrapalhado, assim, já na fonte. Algo de errado não está certo. Eu gosto muito da lógica do sinal,
porque isso me remete àqueles ventos tempestuosos, aquela chuvarada que assolou o acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília durante as campanhas antidemocráticas. Eu lembro das pessoas apavoradas, tentando manter no chão as suas barracas, e algumas delas, salvo engano, chegaram a ser deslocadas de local. Meu Deus, as pessoas estão orando nesse momento aqui, clamando o nome do Senhor. Meu Deus do céu, tudo está caindo, caiu ali. Pode ter sido um sinal. Tudo é um sinal se você for doido o suficiente. Isso serve tanto para repercussão negativa quanto para positiva. Depois do finalzinho, depois do finalzinho, o finalzinho, aqueles últimos segundos em que eu revelo o meu temor de que esse tenha sido o nosso último vídeo antes do Natal. É provável que não dê tempo de fazer mais um, o que é ruim, né? Passei o ano sonhando assim, com um especial de Natal, em que a gente pudesse sair dessa pauta diária, contar uma história que fosse ou divertida ou emocionante. Paciência, né? Não dá pra ter tudo. E aí, se for o último, né, quero agradecer todo o apoio que eu recebi de vocês ao longo desse 2025, que era para ser tão mais difícil, e vocês me ajudaram a sobreviver esse período. Então muito obrigado a cada um de vocês que esteve comigo ao longo desse ano. Muito obrigado mesmo, gente. Desejo tudo de bom, tudo de melhor, e que cada um de vocês encontre nessa vida o acolhimento que eu tenho encontrado em vocês. Um beijo e, como sempre, valeu!